Gente, eu tô aqui com a minha amiga Chirro, que ela é uma louca que aprendeu português, decidiu aprender português, essa nossa língua mega difícil. Chirro, você pode até falar para mim que o contrário também é verdade, porque eu resolvi aprender japonês, mas o português eu acho que é mais difícil que o japonês. E você já tá morando no Brasil há quanto tempo? Vai fazer 10 anos em abril do ano que vem. Então já faz mais de 9 anos. 9 anos e alguma coisa. Nossa, É, cara, é muito tempo de você aqui no Brasil. sim. Aprendendo. Você aprendeu português onde mesmo? Foi no Japão mesmo, né? Primeiro no Japão, depois no Brasil, depois de começar a mudar aqui, né? Ah, morar aqui, né? Perdão. Quando você se mudou pra cá, né? Isso. Cara, mas eu já perguntei isso pra você uma vez e você me enrolou, você não me respondeu direito. Por que, por que você resolveu estudar português? Fala pra mim. Eu já acho que respondi uma vez, mas enfim. Você me enrolou, você não respondeu direito. Tá, porque assim, eu não tinha um motivo claro, né, para estudar português, porque eu gostava de estudar muito de inglês, Uhum. né? Quando eu estava no colegial, eu estudava muito inglês, gostava muito de ler o inglês, né? Aham. E pensei em fazer o inglês da faculdade Uhum. primeiro. Aí, mas depois de um tempo, eu descobri que muitos colegas da turma, da classe, queria fazer inglês na faculdade, né? Eu tinha Uhum. muitas pessoas que estavam querendo entrar na faculdade que tem curso de inglês e fazer inglês. Aí pensei também que o inglês é muito a língua muito comum, né? É considerada que todo mundo tem que falar, tem que saber. Então Uhum. eu achei que seria melhor para mim aprender uma língua diferente Fazer outra coisa que não fosse que não inglês. é inglês. Hum. Aí por acaso escolhi português porque eu pensei Hum. em estudar alguma língua europeia, né? Porque Sim, sim. eu gostava, eu sonhava em viajar, assim, na Europa. Eu gostava muito da Hum, Europa, né? Eu hum. tinha muito interesse na Europa. Aí pensei em estudar ou francês, espanhol, italiano, espanhol, enfim, a língua europeia, alguma língua europeia. E fui Aham, na livraria, eu achei o livro didáticos dessas línguas que eu falei, né? aham. Principais línguas da Europa. Da Europa. Apenas português não achei, né? Ah, você não Então, achou material de se português na livraria? isso, na época, né? Isso foi Aham. 2001, 2002. Então faz Uhum. muito, muito tempo. Agora tem nas livrarias do Japão, tem muitos, Vai muitos fazer livros quase didáticos de 20 anos. português. Então, tem há muito tempo. Então, na época não Aham. achei nenhum livro de português. Então, se entra na faculdade e estudar uma língua estrangeira, por que não estudar a língua que você não conseguia estudar autodidata, né? Eu Hum. achei dessa forma. Então, eu vou fazer português. Uma decisão muito assim aleatória, na verdade. Eu não tava levando muito a sério as consequências né, que Das vão suas escolhas. dessas escolhas, assim. Aí me levou até o Brasil, na verdade, né? Uhum. Mas foi Ah, isso, nossa. não tem motivo, Mas não, agora não eu era entendi porque que eu muito gostava de melhor. futebol, carnaval, samba, Você nem nada sabia direito que disso, essas coisas eram, né? Na nada verdade. disso. Mas uma outra coisa é que na província de Shiga, né, onde eu morava, Sim. eu nasci, fui criada lá, nasci na província de Shiga, tinha bastante brasileiros na época. Hum.
vira e mexe via eu acho que eram os brasileiros, mas não tinha certeza na época. Eram as estrangeiras com um cara assim, que me pareceu que vieram de algum país da América Latina, né? Aham. Então, eu Nossa acho que cara era de uma das latina. coisas. Aí pensei, talvez se soubesse a língua deles poderia ser útil para trabalhar, né, com eles, Hum, provavelmente, né? Pensando um uhum. pouco no futuro Nesse depois sentido. de, é, de Hum. formar, né? Tinha isso Isso faz também. todo sentido. Isso faz todo sentido. Porque quando eu perguntei isso para você, você só me disse que é porque era uma língua diferente do inglês. E você queria aprender alguma coisa diferente do inglês. Agora você contextualizou muito mais. Agora sim, entendi. Agora sim. Foi isso, eu pensei que tinha contado, mas não Você não foi. contou tão Não profundamente. contei. Ah, tá É bom. porque as pessoas dizem que você ama o Brasil, né? E aí você fala assim, só moro aqui. Mas é muito engraçado você falar isso, porque para nós brasileiros, a ideia de que uma japonesa veio para o Brasil só pode gostar muito do Brasil, da ideia do Brasil. Você se Pode vir do ser. outro lado do mundo para cá, só sendo muito Aham. fã, geralmente, né? Uhum. Mas no seu caso, no seu caso, foi uma decisão que foi levando a outra, que foi levando a outra, e 10 anos depois você está aqui Isso, ainda. eu tô aqui ainda. Aqui. Foi apenas assim Uma uma série de consequência só. situações, É, ações e consequências que foram acontecendo um após o outro e que levaram você a estar aqui até esse momento. É exatamente. um pouco diferente assim da ideia que a gente teria assim de que só japoneses que amam o Brasil viriam para o Brasil. A gente sabe que não é o caso, né? Muita gente Uhum. vem porque tem que vir a trabalho, tem gente É, que tem diversas consequências, né? Diversas circunstâncias, né? Mas fala sim. para mim um pouco como foi o seu estudo de português na faculdade. Como é que foi para você? Você lembra os seus primeiros dias estudando português? Como foi a sensação de você estudar português na faculdade? Como era o aprendizado lá? Bom, eu tinha aula de português todo dia, né? Porque era curso de português mesmo, curso de cultura latino-americana, com especialização de língua portuguesa. Aí tinha aula de gramática, leitura de texto, conversação com professora brasileira. Aí eu achei a língua com gramática muito complicada. O professor de gramática nos mandou estudar o livro escrito em inglês sobre a gramática português. Então Caraca, tinha que isso deve ter entender a sido difícil. gramática de português lendo em inglês, né? Tudo bem, eu acostumada a ler em inglês já, né? Mas assim, foi muito, muito difícil. Eu Nossa. não entendia subjuntivo, que um conceito que não existe na língua Uhum. japonesa, feminino, feminino masculino de Artigo, sujeitos, né? substantivos, né? Eu falei o Aham. quê? Ah, Não, não, eu falei artigo. artigo não. Artigo definido ou indefinido também é difícil, né? Não, digo feminino e masculino de artigo, né? A cadeira Isso, do substantivo, né? Os isso, é artigos que você tem que substantivo. pôr com o substantivo, né? Exatamente. Conjugação de verbo também, eu achei complicado. Uhum. Mas eu fui estudando, comparando com gramáticas de inglês, né? Que Porque tem loucura. algumas semelhanças entre inglês e português. Como eu estudei muito inglês, esse conhecimento de inglês ajudou muito a entender um pouco a gramática de português. Não apenas gramática, tem palavras que são, né, palavras são similares algumas vezes, né? Uhum. Então, o conhecimento de inglês ajudou também, mas a sensação que eu tinha em relação ao português é a dificuldade de gramática, né? Tenho ainda, né? Ainda hoje, mas
quando comecei a estudar, achei muito complicado. Eu achei que seria impossível decorar tudo, memorizar tudo, conjugação de verbo, Você se arrependeu. mais ou menos. Você pensou assim. A Shiro olhou os materiais e pensou assim, fudeu. Agora, agora que eu tive que tomar essa Sim, decisão, porque eu não escolhi inglês. Inglês era tão mais fácil. Mas olha, o português é mesmo muito complicado. A gramática é muito louca. Os brasileiros não se importam tanto com ela. sim. E Mas pronúncia tem também, né? aquela. É Pronúncia das difícil, palavras né? também é difícil, porque é vogal nasal, né? Não existe Você em sabe que eu japonês, dei aquele aluno que eu falei para FL. você, aquele aluno que eu Hum, falei para você que eu dou aula de português, é um aluno japonês. uhum. Ele, na primeira aula que eu tive com ele tava, eu não sei por que, ele tava com a impressão de que a pronúncia era fácil do português Ele brasileiro. falou isso? Ele falou isso. A pronúncia não dá Ah, problema, não, né? A pronúncia é fácil, né? Eu fiquei, sério que eu ele acho acha a pronúncia fácil? relativamente fácil, Ele por se exemplo, enganou. Não, comparando. eu tenho certeza que ele não acha mais isso. Eu não sei por que ele achava isso, porque eu não Ah, sei se é porque ele estudou com pessoas no Japão que faziam a pronúncia errada e ele achava que era hum, certa, sabe? hum, Porque ele estudou português no Japão com algumas pessoas no Japão. Eu não sei se, sim. acho que não foram com brasileiros, assim, Uhum. não foi com brasileiros que ele estudou. E aí quando ele começou a estudar comigo, no primeiro dia de aula ele falou que a pronúncia, no português, a pronúncia não é difícil, que bom. Aí eu fiquei assim, talvez ele esteja comparando com o inglês, porque com o inglês é mais Sim, difícil, né? alemão também, né? Eu pensei, Francês. eu pensei, talvez, É. aí eu nem disse nada, né? Que bom, né? Que bom. Mas, Porque os japoneses estão acostumados com a leitura de como se diz? Romaji, né? aham. Mas aí que ABC, se engana, né? No, aego, no oi. primeiro dia de aula, ele teve muita Ah, dificuldade tá. de pronúncia. Ele teve muita dificuldade de pronunciar as palavras. Eu tive que falar devagarinho. Aí ele percebeu, eu acho que ele teve um choque de realidade, Ah, sabe? entendi. Na aula, ele percebeu que, de fato, a pronúncia é um pouco mais difícil do que parece. Uhum, Engana que é fácil, é mais fácil do que outros idiomas mesmo, do que uhum. os idiomas anglo-saxões, assim. Saxão. Uhum. É, esse tipo é realmente mais difícil para Sim. falante nativo de japonês, né? Uhum. Mas você achava também essa uma dificuldade, né? A pronúncia. Sim, sim. A RL sua também pronúncia é é muito difícil. boa agora. A sua pronúncia é muito boa. Você trabalhou na sua pronúncia? Assim, com foco na pronúncia? Não lembro de ter Hum, treinado, né, para especificamente. pronunciar melhor, mas eu acho que a Uhum. experiência de morar no Brasil, conversar com os brasileiros, eu acho que acabou ajudando se melhorar, né? A melhorar um Aham, pouco a pronúncia, né? entendi. De É, fato, né? Quando você vai morar no lugar, você com certeza faz um trabalho assim mental que acaba isso. sendo mais natural, né? Uhum. Acaba Acaba sendo assimilando, mais né? natural. Sem perceber, né? Sem A forçar pronúncia. muita barra, assim, você acaba assimilando, né, as coisas. Mas, Sim, assim, ainda no Japão, nesse seu curso de português, nessa sua foi graduação, né? foi, A sua foi. graduação de português. Você tinha aula de português em si, né? Como é que eram as matérias na sua faculdade? No primeiro ano tinha aula de gramática, 2 aulas por semana de gramática Hum, e uma aula de conversação. hum, Eu acho que 3 aulas de interpretação de texto, leitura de texto. uhum. E tinha mais alguma coisa. Eu acho que tinha aulas de cultura brasileira, eu acho. De o quê? Cultura brasileira? Ou história ou sociedade do Aham. Brasil, uma coisa assim, a matéria relacionada à cultura ou sociedade do Brasil. Hum. Não Como é necessariamente que de era isso? português, né?
Como é que era isso? A sociedade, assim, a formação da sociedade brasileira, assim, sobre a população, sobre a história, né? Uhum. Era um professor que fazia estudos de campo todo ano no Brasil. Eu acho que era isso. Tinha aula de música brasileira também. Que Eu acho legal, que o aula de foco era por música ser brasileira. terceiro ano, era matéria optativa, né? Não era obrigatória. Hum, É por isso assim, que a você professora sempre gostou das brasileira que. musiquinhas. Oi? Você sempre gostou das musiquinhas brasileiras. Sim. Você Essa sempre professora escuta, assim, brasileira uma bossa que nova, um jazz. ministrava aula, né? Aham. Tinha. É, sobre. Desculpa, tinha aula de literatura brasileira também. Hum, aula de literatura brasileira. Você estudava alguma coisa de Portugal? Ou era português brasileiro focado? Porque no terceiro ano, cada aluno tinha que escolher o português do Brasil ou o português de Portugal Hum, para se especializar mais, né? quantos anos foram O quê? O ano de de curso? estudo? É, Ano de curso? Não, 4 anos, igual aqui. 4 anos, entendi. É, Então, no último ano, a gente acaba mais português. voltou, pode falar. É, volta o que você falou. Eu falei, você escolhia o seu país, né? Isso. No, Mas assim, mesmo no primeiro e segundo ano, a gente acabava estudando mais português do Brasil, porque a ah, maioria dos professores era entendi. especialista de português do Brasil, ou Do literatura Brasil. brasileira, sociedade, história do Brasil. Então a gente acabava aprendendo mais assim português brasileiro, né? Aham. Então acho que é mais que metade da turma escolheu o Brasil, eu acho. Entendi. Ah, legal. Eu fico muito É. curiosa pensando como são essas aulas. Foi em qual faculdade? Qual o nome? Universidade de Osaka, agora Universidade de Osaka, né? Uhum. Mas foi Universidade de Osaka de estudos estrangeiros, digamos assim, nos Ah, estrangeiros. entendi. Foi incorporada pela Universidade de Universidade de Osaka. Osaka. Ah, Não, não existe entendi. mais, né? Infelizmente. Me dá vontade de invadir assim e ficar espiando a aula para saber o que será que estão falando do Brasil. É muito curioso para mim assim, como estudam o meu país em outro país, tá? Imagino. Como será que apresentam as coisas, né? Você nunca ficou curiosa isso em relação com o ensino de japonês aqui, de cultura japonesa aqui no Brasil? Ficou imaginando, né? Mas é, fico curiosa também, mas enfim, Não eu tanto assim. acabei sabendo um pouco porque eu fiz mestrado na USP, Ah, é verdade. era departamento de estudos japoneses, então eu acabei sabendo um pouco Uhum. como é que é ensinado, né? Como Como é é ensinado as coisas do Japão, né? de língua estrangeira aqui, né? Entendi. Assim, né, nessa faculdade você fez então esses 4 anos e depois? Aliás, antes de perguntar o que aconteceu depois, você acha que esse estudo de português, ele foi um bom estudo de português? Você conseguiu aprender bastante o suficiente para conversar em português? Ou deixou um pouquinho a desejar? Porque os alunos de japonês, da Universidade de Japonês aqui, de boa parte das graduações, você não sai assim tão preparado para conversar em Uhum, japonês. Boa parte dos alunos, né? uhum. Aí eu fico curiosa como é que foi isso em relação ao seu estudo de português no Japão. Eu fiz intercâmbio, né? Na verdade,
Eu fiquei na faculdade 5 anos, porque tranquei matrícula, né? O de um ano. Então, acabei ficando 5 anos. Aí, antes de fazer intercâmbio no Brasil, 3 anos, né? 3 anos estudando só no Japão, eu Uhum. estava muito insegura, né? Então, Uhum. antes de vir para cá, nossa, será que eu vou poder comunicar bem, né? Será que eu vou Aham. entender o povo falando, né? Eu fiquei muito é, Inseguro. segura, né? Mas acabei vindo. E Você veio é, assim que acabou a oi? faculdade? Foi assim que você terminou? Você veio pra cá? Não, não, não. Tranquei matrícula. 3 anos. Trancou? Ah, Acabando o terceiro ano, eu vim para cá, aham. né? Ah, tá. Ok. Eu estudava por meio da leitura, por meio Uhum. da conversação que eu tive com a professora brasileira nas aulas, mas eu acho que não era suficiente para sentir segura, comunicar bem, para entender bem com os Uhum. brasileiros. Minha intenção de fazer intercâmbio era exatamente melhorar a capacidade comunicativa de português. Esse era o maior objetivo de ter vindo, né? Uhum. Foi Então, que ano nesse que você veio pra sentido, cá? A primeira vez? Fazendo foi esse intercâmbio? 2006, 2006. foi. Ok. Aí fiquei aqui 9 anos, não, desculpa, 9 meses em 9 meses. 2006. E eu acho que consegui melhorar bem, né? Convivendo com os brasileiros, fazendo aula, né? Indo na faculdade. E, e depois disso, só depois disso, eu senti um pouco segura, né? Em relação à comunicação e Uhum. compreensão de português. Em relação à leitura e escrita, né? Eu acho que conseguia desenvolver bem, né, com as aulas da faculdade. Mas parte Aham. da conversação e compreensão Faltou um pouco, né? faltou sim. Isso porque eu não tinha nenhum amigo brasileiro no Japão, né, antes de vir para Aham. cá, antes de fazer intercâmbio. Eu É, estudava se só na você tivesse, faculdade, teria sido diferente, né? Com sim. certeza. É porque a professora brasileira era era a única brasileira Você com tinha quem tinha contato. contato, né? Uhum. Então, faltava, eu acho que nesse sentido, prática fora da faculdade para melhorar, né, a aprendizagem, né, conhecimento. Mas com a experiência de viver no Brasil, sim, com certeza ajudou a melhorar, né, a, Hum. a capacidade, eu acho. A sua capacidade de conversação. Legal. Sim. Aí em 2006, você então, você com a faculdade trancada, você veio pra cá. Você ficou onde? Aqui no Brasil. Primeiro em Campinas, para fazer Uhum. cursos português para estrangeiro na Unicamp, né? Fiquei em Campinas 3 meses, Campinas de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Uhum. Sim. E depois fui para Minas Gerais, Ouro Preto, para fazer Aí, curso de artes cênicas, né? Fazia aí você teatro ficou na época. 6 meses lá. Isso. Aí no total, 9 meses. Como é que foi essa experiência fazendo essa, essa troca tão diferente assim do Japão com o Brasil? Sim. Como Então, foi para vocês? Em Campinas foi relativamente fácil viver, né? Porque tinha bastante orientais, japoneses, coreanos, porque Hum, era curso voltado para estrangeiros, né? Voltado para estrangeiros. Então, a comunicação, a vivência lá era relativamente fácil. Mas, assim, eu pensei em mudar para Minas Gerais. Na verdade, eu de cara, eu ia morar em Ouro Preto, mas como a UFOP, né, a Universidade Federal de Ouro Preto, entrou em greve, ah, antes de eu poder matricular lá, eu desisti. Aí, primeiro, eu vou hum, morar, vou para a Unicamp, onde tem é,
onde tem bastante estrangeiros, né? Que eu achei que poderia facilitar. Aí, relativamente, de fato, foi fácil, né? De entrar. Uhum. E depois eu fui lá diretamente para Minas, para Ouro Preto, para poder me matricular um semestre só, pelo menos, né? Uhum. Isso porque eu queria ficar onde não tem nenhum japonês para praticar o Entendi. português. Isso era a minha intenção, né? Para fazer essa imersão, né? Nada Isso, de japonês perto de mim. exatamente. Aí consegui me matricular e eu fui lá, me mudei para Minas, para Ouro Preto. Aí não Uhum. tinha nenhum conhecido, claro, né, amigo. Aí, mas consegui sorte de morar numa república simpática, né? Só tinha brasileiros de fato. Uhum. Mas na época, em 2006, teve Copa do Mundo. Ah, E 2006. 2006 em junho, né? Foi Copa do Mundo onde Justamente mesmo? quando eu mudei para Minas, estava tendo jogos Onde? de Copa do Mundo. Mas onde Aí é essa eu Copa? não sei onde foi, mas não foi no Ok. Brasil nem no Japão. Não, Não sei, eu acho que foi no Japão, não lembro, desculpa, não acho que foi a lembro. do Japão, hein? Foi no 2006. Japão, né? Eu acho que Eu o acho que Japão e foi. Coreia. Ou será que Copa essa de foi 2006, eu 2002? acho que Deixa eu foi. descobrir. Mas fala, vai Sim. falando. Então, assistindo, né, a jogos, a partida de futebol, né, na sala, como todo mundo, isso foi fácil para fazer amizade, né, com o povo. Ah, é, Mas, assim, imagino. mesmo A assim, eu me festa. senti bem deslocada, Foi na porque Alemanha. foi na Alemanha, tá, a gente estava errado. É, a A de gente estava totalmente 2002, eu errado. acho, foi a do Japão. É. Mas, enfim, foi na Alemanha, né? Aham. Mas mesmo assim, eu me sentia bem deslocada, porque eu não tinha ninguém com quem eu podia me abrir, né, de verdade. Aham. O contexto era totalmente diferente, o- ninguém queria saber o Japão, né, enfim. Eu não tinha oportunidade de me aproximar com as pessoas de verdade, né? Hum. Me aproximar das pessoas de verdade. Mas, assim, no curso que eu fazia, curso de artes cênicas lá, eu consegui um amigo, que é meu amigo até hoje, é, que, como se diz, com quem senti muita sintonia, né? Uhum. Você tinha Algo, grande afinidade com ele. afinidade. É inexplicável, né? Isso, qual que Ah, era que essa legal. afinidade, essa sintonia. Mas, assim, a gente sente por alguém, né? Aí Aham. consegui sentir por esse menino e a gente ficou muito amigo, né? E comecei. Aí eu me mudei para apartamento onde ele morava. Tinha mais uma menina, né? A gente virou muito amigo. E Que legal. a gente ia a curso. O curso acontecia à noite, porque era curso noturno. Uhum. A gente ia nas aulas à noite. E à parte eu fazia aula de português com as meninas da faculdade de letras da UFOP. Então, com o tempo eu consegui me adaptar, assim, Se adaptar, né? ao ambiente, e aí eu passei 6 anos, desculpa, 6 meses. Por 6 meses lá em Ouro Preto. Isso. Ouro Preto é uma cidade muito peculiar, você não acha? Sim, É muito peculiar. Eu, bastante. eu tive a oportunidade de ir uma vez lá, parece meio mágica, sei lá. Eu nunca morei lá, nem nunca passei uma noite lá, foi só um dia que eu fui para Uhum. passear. Então, é a experiência de uma pessoa que foi lá durante um dia. Mas parece muito legal de Sim, explorar. Parece muito cidade extremamente, divertido. extremamente linda. Mas Sim, é para fazer bonita. turismo é a cidade ótima, mas para morar, assim, eu senti um pouco falta, assim, de Deve ser lazer. assim, é muito interior, né?
Bem interior, sim. né? Cidade Super bem interior. pequena, Aham. né? Cidade maravilhosa, nossa, eu amei aquela cidade, mas para morar, imagine, imaginei fazer a faculdade de lá mesmo, né? Estando 4, 5 anos, eu acho que morreria de tédio. Mas, enfim, O que que vocês faziam desculpa para se para quem divertir? estudou na UFOP, Desculpem, desculpas, mas eu, assim, pessoas de Ouro eu Preto, amo Ouro Preto, eu desculpem. adoro Ouro Preto, mas por isso mesmo eu viajava sempre para Belo Horizonte, que tinha mais coisas, assim, Aham. Mas o que que você teatro. fazia em Ouro Preto para se divertir com seus amigos? Passear, né, tomar café, casas Uhum. do amigo, né? A gente ensaiava bastante porque era curso de teatro, a gente Aham. cantava, ensaiava junto, né? Era bem legal, Deve ter assim. sido uns 6 meses, assim, bem tranquilos, né? Deve ter sido bem pacato, assim. Uma experiência inédita e nunca vai acontecer comigo. Eu acho que é uma experiência muito, muito peculiar, uma período Nunca muito vai, assim. nunca vai acontecer de novo, né? Você diz. É, é, Que legal, muito legal. Eu tenho muita vontade de voltar lá em Ouro Preto. Parece muito legal de passar um tempo, assim, né? Eu, sempre fico infelizmente, com só vontade fui de voltar. rapidinho. É, Pô, vamos, depois que pandemia. acabar essa loucura, a Sim, gente vamos, pega vamos. aí, tira as férias, a gente tira as férias e Sim, aí tira uns dias aí pra ficar em Ouro Preto. Ia ser show. exatamente. Eu tenho um Tenho amigo que muita mora em vontade de BH. ficar lá. Eu também É. tenho uma amiga que mora em BH. Ah, Eu fui, eu inclusive fui junto com ela lá, ela foi, né? Que eu fui a trabalho, fazer um uhum, trabalho de interpretação lá, e aí ela acabou e foi lá junto para me encontrar e a gente ficou passeando lá legal. por Ouro Preto. Foi muito, muito legal mesmo. E eu quero muito voltar. Parece muito legal, assim, de olhar as coisas com calma, né? Uhum, Quero uhum, muito, muito voltar lá. Mas depois que você sim. passou esse período lá, aí você estudou e aí acabaram esses 6 meses. Você voltou pro Japão? Voltei. E Voltei como é que sim. foi depois disso? Voltei Qual para era o seu terminar o curso. objetivo, assim? Faltava um ano, né, para terminar. Eu tinha que escrever monografia para terminar o curso. Como é que foi a sua monografia? Foi A sobre o monografia quê? era sobre uma peça teatral de Dias Gomes Ferreira Goulart, Uhum. sobre o título era Doutor. Era sobre Getúlio Vargas, né? A Ah, peça teatral que tratava da personagem de uma escola de samba que ia fazer desfile com o tema hum. de Getúlio Vargas Ah, nossa, e as duas histórias aconteciam ao mesmo tempo, paralelamente. que Era a legal. peça. É. Essa peça eu achei na biblioteca da FOP. Aí eu tinha adquirido esse livro e eu pensei, eu vou fazer monografia com Já esse sei. livro. Vai É. ser isso. Aí a professora se opôs assim, essa você poderia fazer com outro tema, mas se você quiser fazer mesmo esse livro, tudo bem. Mas a professora me Por que ela se opôs? porque essa obra não era Hum. representativa desses Ah, autores, né? Nem de Dias Gomes, nem entendi. de Ferreira Goulart. Então, Era Ferreira só Goulart. uma, assim, que não era tão destaque assim, né? Tinha mais obras mais representativas, mais importantes, né? Aham, E a professora me sugeriu fazer com aham. outros temas, mas eu acabei fazendo com esse livro. Mas foi, Foi foi, bom. foi legal, gostava muito de trabalhar com esse livro. Você é muito culta, eu não sei quase nada, assim, das obras Não, literárias não, não, japonesas. muito pouco. Enfim, Eu não sei quase nada. aí Mas eu tinha aí que fazer você fez a monografia e aí você se monografia, formou. formei. E como é que foi depois? E depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade, né, que não tinha nada a ver com o Brasil, com o português. Uhum, Eu não pensei em trabalhar como tradutora nem intérprete de português. Eu achei que
faltava muito a experiência para me tornar profissional, para trabalhar com essa área, né, de tradução e Aham. interpretação, alguma coisa relacionada à língua portuguesa. Eu achava Uhum. que deveria vir de novo para estudar de novo português, porque essa experiência de 9 meses não era suficiente para mim, né, para Aham. seguir a carreira de profissional Da língua. língua, Uhum. da língua, Uhum. né? Então, outra coisa que eu queria fazer sempre, desde criança, era trabalhar com livro, com edição, né? Com edição de livro. Edição de livro. Ah, porque gostava muito de ler, escrever, né? Aham. Então, vou tentar encontrar o emprego nessa área e conseguir trabalhar como estagiária, né, numa agência de publicidade muito pequena lá em Osaka Uhum. e trabalhava na área de farmacêutica e medicina, né? E produzia material promocional de medicamentos, remédios, uma coisa assim. Então não tinha nada a ver com português, mas eu gostei muito de trabalhar nessa Da agência experiência, né? e acabei continuando e fui efetivada lá e fiquei lá 3 anos. Nossa, 3 anos, bastante tempo. Então Sim, isso foi 2007, 2008, 2009? isso, isso. Hum. Não, porque Não? eu me formei em 2008, Ah, tá né? certo. 8. Você ainda tinha que Foi se dois mil e formar, é nove, verdade. 2011, 2000, não, 2009, 10, 11. Eu 10, trabalhei 11. nessa agência. Hum. E aí, depois que você saiu, você voltou para o Brasil? O que que você estava pensando Isso. quando você... Em Como é que foi esse 2011 que eu processo? voltei para o Brasil, né? E Por comecei a que que você morar de novo voltou? no Brasil. É como eu falei, né? Para poder melhorar o português, né? Porque eu Você sempre sentiu que pensava você em. precisava se aperfeiçoar, né? Exatamente, exatamente. Aham. Eu gostava muito de trabalhar nessa agência, mas meu objetivo era trabalhar com Com a português, língua né? portuguesa. Isso, língua portuguesa. Eu gostava muito de falar, né? Aham. Comunicar em português. Então, meu objetivo era seguir outra carreira que é trabalhar com a língua, né? Então, eu saí dessa agência para trabalhar no Brasil e Uhum. eu consegui vaga no jornal o Uhum. japonês em São Paulo, né, no bairro Uhum. Liberdade, Uhum. jornal em japonês, na língua japonesa, voltado para a comunidade japonesa. Eu fui Aham. contratada como repórter lá, aí por isso mesmo que eu consegui voltar para o Brasil com emprego. Você falou para mim uma coisa engraçada uma vez, que Hum, você ligava para as pessoas e você falava em japonês e elas falavam menos. Como é que era? como Ah, assim? não, Não era o entendi. contrário. Ah, não, você me falou alguma coisa curiosa de que Hum. a voz da pessoa mudava quando falava em japonês e falava em Isso os português, né? senhores Nikkeis, assim, Aham. de Como é terceira, que era segunda isso? geração. Porque eu entrevistava com os brasileiros, né, com os nipo brasileiros também. E Aham. esse Niseis, né, Niseis, o nipo brasileiro de segunda geração, Aham. a maioria fala muito bem japonês, né? Quando comecei a entrevistar eles em japonês, eles me pareciam muito assim, gentil, sabe, simpáticos, né? Mas quando Ah, em comecei a falar japonês. em português com eles, Aham. o tom de voz deles era totalmente diferente, assim, parecia uma outra pessoa. É, eu comecei assim, por exemplo, alô, ele falou Uhum. assim, alô, né, de voz Alô? grave, assim. Sem muita Aí paciência. quando Alô? Alô? isso, quando eu comecei a falar em japonês, ele falou, hi! Ah, Né? hi, 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 hi.
muito Parecia curioso, assim, mais, essa mudança de tom, né? parecia mais solícito, Sim, né, em japonês do sim, que em sim. português. É, foi Aí bem você mais fácil começou essas em pessoas em japonês. japonês. Isso, Então aí você começava, estrategicamente, começar. eu entrevistava essas pessoas em japonês, né? É. Para os brasileiros que conseguem falar japonês. Eu sempre preferia fazer entrevista em Aí japonês. você puxava o japonês, né? Mais Exatamente. fácil, mais fácil. Muito engraçado isso. Aí Uhum. você veio para cá nesse ano de 2000 e... Em que ano? 11. 2011. E aí você não voltou mais para o Japão definitivamente, né? Você Não. voltou pontualmente para, digamos assim, passar tempos, né? Lá, Sim, para tipo, visitar a família, férias, né? né? Uhum. Nessas coisas, mas você não voltou mais para o Japão para morar, né? No Japão. Não, E não. muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui agora devem achar você completamente louca de trocar o Brasil pelo Japão. Por isso que eu digo, gente, as pessoas falam que a Chiru ama o Brasil, ela tem que aceitar que ela ama o Brasil. Porque se ela não amasse, ela já estaria de volta para casa, já assim, rapidinho. Você precisa É muito aceitar o Brasil no seu difícil. coração, Chiru. É muito difícil se. Não é uma questão simples, né? Uhum. Não tem problema, a gente sabe que o Brasil é todo zoado. A gente ama o Brasil mesmo assim, entendeu? Sim, eu Isso é sei. amor, isso é amor de verdade. Você ama apesar das falhas, entendeu? Você não ama porque é Uhum. perfeito. Você ama apesar Sim, das falhas. Mas sim, sim. aí você ficou esse tempo todo aqui e deve ter sido bastante complicado para você se adaptar em relação à cultura brasileira, que é muito diferente, né, da cultura Uhum. japonesa. É, eu queria saber, assim, se você teve alguma história, se você tem, não sei, alguma história engraçada que tenha acontecido, assim, com você por causa de choque cultural. Olha, tem milhares, milhares, então não Escolhe uma e sei, conta. de cabeça eu não sei qual é a, Uma só. a experiência para poder contar. É, alguma, Hum, assim, alguma coisa, alguma coisa olha, curiosa. choque, eu acho que todo mundo, todos os japoneses que passam a morar aqui devem achar que os brasileiros são, como que se diz, mais generosos, eu acho. Ah, é? É. Generosos em Não que diria que sentido? eles são mais, Atenciosos? desculpa, eu não sei me expressar bem, mas Uhum. generosos no sentido de que eles são mais amigáveis, né, também, Amigáveis. Ah, amigáveis, entendo, entendo. e não tem, você não sente distância entre as pessoas com quem você fala, né, muitas Ah, vezes. Isso eu acho que é bem falado, que muita gente que tem uhum. experiência nesses dois países podem concordar comigo, né? Hum, Mas, sim, eu acho que mais fácil de fazer amizade, às uhum. vezes, né? Por exemplo, os brasileiros com quem que eu tinha contato nunca, raramente se mostraram o, impacientes Hum. em não entender o português que eu falo. Ah, entendo. Sabe? Eu acho que os outros países são meio diferentes, mas aqui Não tem paciência de o ouvir. povo tem muita paciência em tentar entender o estrangeiro falar português. Eu acho que Legal. não tem muito, como que diz? Não tem muito preconceito em relação a quem, eu acho que especialmente para os estrangeiros que
que tentam comunicar em português, geralmente eles mostram a disposição, a disposição a entender, né, melhor. Sim, não, Entendo. tem gente que né, por exemplo, quem trabalha no órgão público, né, eles às vezes é chato em corrigir, assim, né, o erro de português, sim, isso é uma tendência, assim, tendência não, né, um fato, né, que realmente as pessoas não têm, não sabem falar português de acordo com a norma culta, né, eles passam essas experiências de ser corrigido, né. Mas eu, pessoalmente, nunca passei, eu nunca me senti desconfortável em comunicar, né? Que legal. Mesmo quando você estava começando a sua vida no Brasil, né? Agora Sim. você fala muito bem. As pessoas nem acham que você é japonesa, sim. Acham que você é descendente. Acham que você é Nikkei, não acham que você é Nihonjin. Provavelmente, boa parte das pessoas. Mas isso é curioso, que você falou que os brasileiros são mais fáceis de se aproximar, né? Outro dia eu estava falando com o nosso amigo americano, nosso amigo Carl. Eu estava falando com ele e ele estava comentando: ai, vocês brasileiros, principalmente vocês cariocas, vocês falam que vão marcar com as pessoas para sair, vocês não saem nunca com a gente. É complicado, vocês falam assim, vamos fazer, vamos marcar, e vocês não marcam. O que é isso? Isso Aí, sim. aí eu falei para ele, olha só, isso é por 2 motivos. Primeiro motivo, nós somos muito desorganizados, isso é um fato. A gente é muito desorganizado, então quando a gente fala, vamos marcar, a gente não faz ideia de se a gente tem tempo, a gente só está falando por falar. A gente não tem ideia se a gente tem tempo, e mesmo que a gente tenha tempo, a gente é muito desorganizado com o nosso tempo. A gente não sabe organizar a agenda, sabe? E o segundo ponto é que a gente é muito legal. Então, mesmo que a gente não faça tanta questão de te encontrar, a gente não quer ferir seus sentimentos, entendeu? Então a gente fala que vamos fazer, vamos, por que não? Por que não? Mas daí, Agora eu lembrei que eu tinha achado dessa forma dessa forma que o Carl falou para você. Eu também achei. Mas como eu tenho aqui, moro aqui tanto tempo que eu esqueci assim a maioria das experiências. Para mim, muita coisa virou você normal. Só lembra das coisas boas. Não acho mais estranho. Não acho mais estranho. Ai. Você só lembra das coisas boas agora. Mas então, é porque, você pode assim... entrevistar mais gente que tá aqui né? há pouco tempo, eu acho. Porque, para mim, eu acho que não posso você falar já muita tá coisa. virando brasileira. Mas mais ou menos. Mas e eu falei assim para ele até, cara, mas se a pessoa... Você não tem que depender da pessoa para marcar. Se você quer, marca você, ué. Liga pra pessoa e você marca. Isso dá trabalho, coordenar um encontro, assim, sabe? Dá trabalho. Por que você tem que ficar dependendo dos outros? Se você quer muito encontrar, marca você. Fala você e mas vambora. eu acho que não só os brasileiros, né? Os japoneses também, assim, às vezes. Não só os brasileiros, não. Isso é muito engraçado. Mas, então, assim, eu fico muito feliz que você tenha conseguido, assim, que exista uma pessoa como você que se interessa pelo Brasil dessa forma, a ponto de estar aqui há 10 anos aprendendo português. A ponto de estar aqui há 10 anos, justamente. Quase, ainda não completou 10 anos. Quase 10 anos. Nossa, a gente tem que dar uma festa, assim, fazer um 9 bolo para Chico. 9 anos ainda. Tem que fazer um bolo. Você lembra o dia que você veio para cá? Foi você falou de abril. Em abril. 26 de abril. Isso. Tem que ter um bolo de 10 anos de Brasil para você. Um bolo assim no formato. É seríssimo isso. Um bolo assim no formato do mapa do Brasil, assim. com 10 velas, assim. Comemoração de 10 anos no Brasil.
de 10 anos de Brasil. Total. Precisa ter uma festa toda decorada de verde e amarelo, assim. Como se fosse Copa do Mundo. Eu acho perfeito. Um churrasco, assim. Sim, Ia ser excelente. sim. Vou organizar. Vamos marcar. Vamos marcar. Mas é sério. Beleza. Agora, por último, a última coisa que eu queria perguntar para você. Você que passou por várias dificuldades para aprender português, que é uma língua tão diferente do japonês, qual conselho que você pode dar para os brasileiros que aprendem japonês também se esforçarem para ir até o fim, conseguir dominar a língua japonesa? Olha, é, eu acho que a, a maioria de quem estuda japonês quer ir para o Japão para estudar, né, para viver com os japoneses, para poder praticar, treinar, né, a conversação, a comunicação. Mas nem todo mundo consegue ter essa oportunidade, né? Mas assim, eu acho que a Mônica, eu acho que é um bom exemplo. Ela conseguiu dominar a língua japonesa mesmo estando no Brasil, porque você estudou sempre, né? Você continua estudando, trabalhando com os japoneses no Brasil, então isso Sim. com certeza facilitou, a, motivou também, né? Incentivou ela a estudar, né? A língua. Mesma coisa acontece comigo também, né? Mesmo estando no Brasil tanto tempo, eu sinto dificuldade ainda, todo dia, em entender, em falar à vontade. Às vezes fico travada, às vezes assim fico frustrada em conseguir e não conseguir exprimir, expressar tudo que eu quero. Mas assim, a língua, a aprendizagem de língua não tem fim, né? Você tem que Sim. continuar estudando até morrer, né? Isso eu não estou exagerando. Você tem que estudar, continuar estudando para poder melhorar, né? Você parou, já não avança mais. Você tem que estudar sempre, sabe? Então, por meio de leitura, por meio de ouvir rádio, porque hoje em dia é muito fácil a gente ter contato com a língua estrangeira através da internet. Você consegue ver qualquer programa em japonês, então você tem toda a ferramenta, toda sorte de ferramenta a que você pode recorrer, né? Então, Sim. você vê vídeo ou você a leitura também é muito importante. A leitura ajuda a melhorar a conversação, porque com base no conhecimento que você adquire através da leitura, ajuda muito, né, a melhorar. Uhum. Sem esse conhecimento, você não consegue falar, assim. Conseguir falar, por exemplo, uma coisa fácil, né? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Essas coisas em japonês, né, eu digo. Você Sim. consegue falar, assim, né? Você consegue se virar, por exemplo, no passeio no Japão. Né? Mas se você quiser aumentar, alcançar um nível um pouco mais avançado, para trabalhar com tradução, interpretação, você tem que ler muito, né? Isso é fundamental. Uhum. Jornal, revista, romance, qualquer tipo de texto, você tem que ler, eu acho, né? Sim. E seria melhor se você tivesse se você tivesse um amigo, né, um japonês Para conversar, né? para conversar, né? Porque hoje em dia tem internet, a internet facilita a comunicação à distância, então você pode ter amigo japonês e Mesmo estando conversar, né, longe. pela internet, pela Skype, pelo, né, não sei, qualquer coisa. Então isso ajudaria muito, né? Seu amigo pode aumentar, né? Pode corrigir seu japonês e tal. Então, isso poderia ajudar, sim, Aumentar com certeza. vocabulário. Uhum. Sim, né? Verdade. De fato, assim, as pessoas têm que ler bastante, né? Ler Sim. e conversar bastante, na medida Na do minha opinião, possível. sim. Eu concordo. Concordo. É isso aí, gente. Muito obrigada, Shiro, por você ter vindo hoje. Obrigada.
Por acaso, eu tenho uma bandeira do Japão aqui na minha frente. Por acaso. Por acaso, é. Por acaso, tava perto do meu estojo aqui. Essa bandeira eu peguei na Olimpíada que teve aqui no Rio, num jogo de rugby. Num jogo de rugby que o Japão participou, aí teve um rapaz que estava distribuindo bandeirinhas do Japão para as pessoas torcerem pro Japão. Você guardou. Aí eu guardei. Ela estava aqui na minha frente, legal. por acaso. Que legal, que legal. Tava aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo hoje. E Obrigada, eu espero que a gente possa ir para Ouro Preto o mais rápido possível passear. Sim. Passar uns dias lá. Vamos sim. Fazendo nada. Apenas turistando. A comida de Minas é ótima, você vai adorar. Mal posso esperar. Sim. É isso então. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.